Hey guys, bem-vindos a mais um vídeo e hoje você vai aprender 20 expressões em inglês que eu peguei do filme Hércules da Disney. Então já sabe, né? Já pega o seu caderninho de expressões e vamos lá. Bom, a primeira expressão acontece logo no comecinho do filme, quando o Zeus está criando Pégasus para o bebê Hércules, e aí ele fala como se fosse uma receita, né? Um toque disso, uma pitada daquilo, dá uma olhadinha. Um toque de limbo-extrato e uma pitada de cúmulo. Mas em inglês, como que ficaria uma pitada de algo? Né? Uma forma de você dizer isso é dizendo a dash of, que é justamente a expressão que o Zeus usa no filme. And a dash of cumulus. A segunda expressão é quando o Hades chega para ver o bebê e dá uma chupeta cheia de espinhos, né? E aí ele fala, here's a sucker for the little sucker. And here is a sucker for the little sucker. Hey. Bom, a palavra chupeta em inglês é pacifier, porém algumas pessoas falam sucker, que traduzindo ao pé da letra significa chupador, que é exatamente como a chupeta é, afinal de contas, né? Só que a palavra sucker, ela tem mais um significado, que é uma forma de chamar alguém de idiota, de otário. Então, quando o Hades fala here's a sucker for the little sucker, o que ele está dizendo na verdade é aqui está uma chupeta para o idiotinha. É claro que em português não teria graça nenhuma sem o trocadilho, e aí em português o tradutor teve que se virar para manter o humor. E cá entre nós ele conseguiu. Ele usa a expressão presentinho de grego, que é quando um presente traz mais prejuízo do que benefício para quem ganha. E de quebra, né, ainda traz um trocadilho de que a história toda acontece na Grécia. Então eu achei uma tradução perfeita. E eu tenho um presentinho de grego pra você. Toma aí. A terceira expressão é quando Zeus fala pro Hades dar uma pausa, né, porque ele tá trabalhando demais. E aí nisso ele solta a expressão se matar de trabalhar. E em inglês, quando você fala que alguém se mata de tanto fazer algo, você diz que a pessoa faz algo à morte, ou seja, to death. E é exatamente o que o Zeus fala. You'll work yourself to death. You work yourself to death. Ha! Work yourself to death. Bom, claro que o Hades fica revoltado, né, com a zoeirinha aí do irmão e resolve desabafar sobre ele. E é aí que entra a nossa quarta expressão, que é quando o Hades fala que o Zeus é o Mr. High and Mighty. Né? Em inglês, essa expressão indica uma pessoa que se acha mais poderosa, mais inteligente, a mais tudo, né? E é algo que a gente sempre fala com tom irônico, indicando que só a pessoa mesmo que acha isso, porque no fundo, ela não é. Dá até uma olhada no tom que o Hades usa para falar essa expressão. Zeus, Mr. High and Mighty, Mr. Hey You, get off of my cloud. E o que eu mais gostei foi a dublagem, gente, porque ela não só conseguiu trazer a informalidade e o tom irônico, mas ainda trouxe mais um trocadilho fantástico, gente, o rei da cocada grega, que junta a expressão rei da cocada preta para se referir justamente a pessoas que se acham demais, com o fato de que o Zeus é um deus grego. Então, simplesmente fantástico. Zeus, o gostosão do Olimpo, o rei da cocada grega. A quinta expressão acontece quando Hércules, né, ainda muito jovem, detona o vilarejo todo por não ter muito controle, né, sobre a força que ele tem e tal, né? E aí nessa tem um comerciante local que dá um grito de basta dizendo que aquela foi a gota d'água. Essa foi a última gota, anfitrião. Em inglês, é comum a gente usar a expressão a última palha, the last straw. Né? É como se em português a gente pensasse num balde d'água, né, que só mais uma gota vai fazer com que tudo transborde. Já em inglês, a gente imaginasse uma carroça cheia de palha que só uma palhinha a mais fizesse com que não fosse mais possível carregar. Né? Então, assim, a ideia é a mesma, só muda a analogia. This is the last straw, Amphitryon. Bom, foi logo depois dessa cena que os pais adotivos do Hércules resolveram contar a verdade para ele, e aí ele foi em busca das suas origens, né? E aí quando ele encontra Zeus, ele fica sabendo que ele tem uma missão nessa terra, ele se empolga para ir cumprir e quase cai da mão do Zeus. E aí que entra a nossa sexta expressão, que é quando Zeus fala, "Whoa, hold your horses." Right. Oh, whoa! Whoa! Hold your horses. Hold your horses, ao pé da letra, significa segure seus cavalos. Em português, é tipo uma forma de dizer, peraí, aguenta aí, segura um pouco, vai com calma, sem pressa. Tá? Então é sempre nesse sentido. A gente pode usar isso aí, inclusive, quando a gente vai sair com alguém, mas antes a gente precisa de pegar alguma coisa, sabe?
Daí a gente fala, tá, pera aí um pouquinho que eu só vou pegar minha carteira e aí a gente já vai. Né? Então, hold your horses é uma boa expressão para pedir para a pessoa segurar um pouquinho enquanto você faz algo rápido, alguma coisa simples assim. Nossa sétima expressão é quando o Phil conta para o Hércules que fim teve cada um dos heróis que ele treinou. E aí ele conta sobre o Aquiles, que foi só levar uma no calcanhar e pum, já era. Né? Como que a gente fala em inglês que alguém já era? Né? Existem formas diferentes, né, de falar sobre isso, mas uma bem comum é dizer que algo é history. Então, to be history é um jeito bem natural de falar que algo já era, foi pro saco, acabou, morreu, teve um fim, ou como diz o nosso saudoso Seu Madruga, Vamos pro beleléu. no caso da expressão do filme, o Phil precisou conjugar o verbo to be, né? Então ele diz exatamente his history. And kaboom! He's history. A nossa oitava expressão vem novamente dele, do Phil. Né? O Hércules faz todo um treinamento com o Phil e aí ele se sente pronto para ir pro Olimpo. E aí que o Phil dá uma acalmada, né, na empolgação do rapaz, falando para ele ir com calma, ter pé no chão, para não se afobar. E a expressão que ele usa é o take it easy. Just take it easy, champ. Take it easy pode ser usado tanto para falar para alguém ir com calma, no sentido de que ela está empolgada demais com alguma coisa, quanto nós podemos usar para pedir para que alguém pegue leve, caso a pessoa esteja sendo muito grosseira ou agindo de cabeça quente, né? E a nossa nona expressão vem da Mégara, que é quando ela agradece o Hércules pela ajuda e logo em seguida ela solta uma expressão que soa como isso tem sido uma fatia verdadeira, isso foi uma fatia real, isso foi uma fatia de verdade. Dá uma olhada. Well, thanks for everything, Herc. It's been a real slice. Pois é, ela realmente disse It's been a real slice. Mas o que tem a ver a fatia com tudo isso, né? Bom, a gente sabe que slice é fatia em inglês, só que aqui se trata de uma expressão, obviamente, né? Quando a gente fala em inglês a slice of heaven, uma fatia do céu, a gente está falando de algo muito bom, prazeroso, agradável. Só que tem como abreviar essa expressão dizendo só a slice, uma fatia. Então, quando ela diz It's been a real slice, o que ela está dizendo é foi um imenso prazer, né? E lembrando que essa palavra real foi só para dar uma ênfase, tipo, foi um prazer imenso, foi um prazer enorme, mas ela não é obrigatória, tá? Só de dizer It's been a slice, todo mundo já entende, tá bom? Mas a Mégara não para por aí. Né? Ela também nos ensina a nossa 10ª expressão desse vídeo na cena, em que ela percebe que os dois bichinhos fofos que estavam ali perto dela não eram um coelho e um esquilo, né? Mas sim o Pânico e o Agonia disfarçados ali para espiá-la. E é aí que entra algo que traduzido literalmente fica eu sabia que eu tinha cheirado um rato. Dá uma olhada nessa parte em inglês, que estranho. I thought I smelled a rat. Bom, smell a rat não é cheirar um rato, tá bom? É só uma expressão, né, que quer dizer que tem alguma coisa suspeita demais ali. Seria o equivalente à nossa expressão algo está me cheirando mal em português. Então, se você quiser dizer que algo está muito estranho, suspeito, com cara de que tem alguma coisa escondida, você pode falar que essa coisa smell a rat. Agora, se você quer uma expressão para dizer que algo te parece familiar ou te lembra alguma coisa, você vai poder usar a nossa 11ª expressão, que é a nossa próxima cena, que é quando a Mégara conta pro Hades que não conseguiu cumprir a missão porque um tal de Hércules entrou no caminho. E aí o Pânico percebe que esse nome lembra algo e ele fala, por que esse nome me toca um sino? Hercules. Why does that name ring a bell? Pois é, gente, ring a bell significa tocar um sino, se formos traduzir ao pé da letra. Mas o sentido dele não tem nada a ver com sinos, tá? A expressão indica algo que remete a alguma outra coisa, ou nos faz lembrar de outra coisa, ou soa familiar. Por exemplo, você ouve uma música que você sabe que há muito tempo você ouviu aquela melodia, mas não sabe bem de onde. Você pode dizer, the song rings me a bell. Ou seja, essa música me lembra algo, essa música não me é estranha, essa música soa familiar, tá? Então já anota aí essa expressão. E a nossa expressão de número 12 é dita logo em seguida, quando o Hades percebe que o Hércules não foi morto pelos capangas dele. Né? Daí o Hades puxa os dois pela cauda, numa cena bem icônica, né? E fala, então quer dizer que cuidaram dele, né? Mortinho da Silva, não foi isso que me disseram? E aí, será que em inglês a gente tem alguma expressão para enfatizar que alguma coisa tá bem morta? Tipo o nosso Mortinho da Silva?
E sim, gente, tem. Em inglês, né, quando você quer enfatizar que alguma coisa está definitivamente morto, você pode dizer que algo está morto como um prego de porta, ou seja, dead as a doornail. Um dia eu explico a origem dessa expressão, que ela é bem interessante. Mas por agora eu quero só que você veja como que o Hades usou essa expressão no filme. So you took care of him, huh? Dead as a doornail. A nossa 13ª expressão é bem antiga, fora de moda, em desuso, mas a intenção do filme era justamente essa, tá? Na parte que o Hércules levanta uma pedra gigantesca, né, para salvar os dois garotinhos, que na verdade eram o Pânico e o Agonia disfarçados, um dos garotos fala: "Do balacobaco, o senhor é bem forte." Tudo bem agora? Tudo legal! Do balacobaco, o senhor é bem forte. O que ele quis dizer aqui foi tipo: "Caramba, o senhor é bem forte", ou "Nossa, o senhor é bem forte". Só que aí ele veio com essa de do balacobaco, que até o Pânico achou esquisito no filme. Do balaco? Baco? Eu queria passar inocência! Em inglês, a expressão que foi utilizada é jeepers, que é uma palavra super antiga, gente, dos anos 60, 70, que ninguém usa mais. Inclusive, quem usava muito essa expressão era a Velma, do Scooby-Doo. Virou até uma coisa dela, tipo a palavra gentalha, né, que hoje todo mundo associa ao Kiko, mas ninguém usa mais no dia a dia como era antigamente. We're okay now. Jeepers, mister, you're really strong. A nossa 14ª expressão é dita pelo Hades quando ele elogia, né, a atuação da Megra no plano de atrair o Hércules para Hidra. E aí nisso ele usa uma expressão até um pouquinho pesada para uma animação infantil, por ser uma expressão que tem uma conotação sexual forte. Ele diz: "What a dish, what a doll." What a dish, what a doll. Bom, what a doll não tem segredo nenhum, né? Que boneca. Mas o que seria what a dish? Seria que prato? Que refeição? Quem sabe que dish é isso. Pois bem, what a dish é uma forma de dizer que sexy, que sensual, como uma forma de dizer que ela é sexualmente atraente, né? Claro que, vindo do Hades, deve ter sido uma ironia, como 90% de tudo que ele fala. Mas, de qualquer forma, a Megra atrai o Hércules para Hidra, né? E aí que entra a nossa 15ª expressão, que é o Hércules está lá, né, todo feliz por receber os aplausos da galera, depois de ter levantado a pedra e salvo os meninos, e nem percebe que atrás da pedra tinha uma caverna com um monstro terrível fazendo uns barulhos, né? E aí o Phil fala: "Eu odeio ter que estragar a festa, mas esse som não é de aplausos." Em inglês, ele usa a expressão burst your bubble, estourar sua bolha, para dizer isso aí. I hate to burst your bubble, kid, but that ain't applause. Bom, como a Hidra não conseguiu derrotar o Hércules, a Megra tenta descobrir se ele tem algum ponto fraco, algum problema de saúde, né? E o Hércules responde que não, que ele é bem forte e saudável, né? Em inglês, como é que seria isso? Forte e saudável. Uma forma perfeita de você dizer que alguém é forte e saudável em inglês é dizer que ele está em forma como um violino, né? Em inglês seria fit as a fiddle. I'm afraid I'm fit as fiddle. E apesar do Hércules não ter percebido que a Megra só queria informações sobre ele para aplicar um golpe, o Phil percebeu. E é aí que entra a nossa expressão de número 17, quando o Phil tenta avisar o Hércules, né, que a Megra tá fazendo ele de bobo. E para isso ele usa a expressão play someone for a sap. No caso da frase, já montada e contextualizada, ele diz: "She's been playing you for a sap." She's been playing you for a sap! A nossa 18ª expressão acontece no momento em que o Hércules e o Hades estão negociando a liberdade da Megra, né? O Hades rouba a força do Hércules e diz que se ele ferir a Megra de alguma forma, a força do Hércules volta. E quem conhece o Hades sabe que ele faz acordos de um jeito todo descontraído, informal e até irônico, né? Daí ele fala: "Ok, eu não machuco a Megra, senão você recupera sua força e blá blá blá." Fechado? Só que na hora de falar esse blá blá blá, ele usa uma expressão da língua inglesa que poucos conhecem, né? Ele diz yada yada. Dá uma olhadinha. Make it safe, otherwise you get your strength right back. Yada yada, fine print, boilerplate, blah, blah, okay? We're done. What do you say we shake it? Lembrando que em inglês também temos a expressão blá 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 para falar que algo é chato, irrelevante ou repetitivo, tá? Foi só uma outra forma que ele usou. E vamos à nossa 19ª expressão, que é a nossa penúltima da lista, que acontece no submundo, quando o Hércules chega pronto para quebrar o Hades em dois. Por incrível que pareça, o Hades não parece nem um pouco preocupado ou com medo do Hércules, né? Ele está mais para irritado com o jeito que o Hércules chegou, né? Ordenando que deixasse a Megra sair dali, né? E aí nisso ele fala: "Segura a onda, cara."
Em inglês, a expressão que ele usa é get a grip, que é algo como recomponha-se, não perde a linha, mantenha a postura, se segure. E a gente pode usar sempre que alguém fica meio descontrolado por alguma coisa. Dá uma olhada. Let her go. Get a grip. E chegamos na nossa última expressão, né? Quando alguém diz que está morrendo de vontade de fazer algo em inglês, nós dizemos que essa pessoa está morrendo para fazer algo. Então, exemplo, eu estou morrendo de vontade de tomar um sorvete. Em inglês fica I'm dying to have an ice cream. No filme, temos essa expressão quando o Hades faz um trocadilho, dizendo que... né, falando pro Hércules que ele tem uma amiga que está morrendo para vê-la, né, indicando que a Mégara está morrendo de fato, né? E sendo ele o cara do submundo, ficou um trocadilho bem legal mais uma vez. Só que em inglês ele fala que ela está dying to see me, ou seja, morrendo para me ver. Ou seja, morrendo de vontade de me ver, numa tradução melhor, digamos assim. A friend of yours who's dying to see me. Meg. Bom, gente, eu espero que vocês tenham aprendido novas expressões, que vocês tenham gostado do formato desse vídeo, porque eu pretendo trazer outras expressões e muitos outros filmes e séries aqui no canal, tá? Se você gostou, se inscreve para não perder os próximos vídeos, tá? Deixa o like no vídeo para eu saber que ele foi útil para você e nos vemos aí no próximo.